Olá, meus irmãos, meus amigos. Eu peguei uma sequência das profecias de Deuteronômio para com Israel, e aí eu estou mostrando o cumprimento dessas profecias escritas por Flávio José no livro A História dos Hebreus. Estou transcrevendo páginas do livro nesses slides, e hoje eu quero falar sobre os prisioneiros. Depois que queimou o templo, depois que a cidade foi destruída, depois que muitos já tinham morrido de fome, o que aconteceu com os prisioneiros ali de Israel? Então veja o que Flávio José menciona para nós sobre os prisioneiros escravos agora israelitas. Vamos lá. História dos Hebreus, Flávio José, sexto livro, página 1382, capítulo 44. Te aconselho a ler esse material, viu? O que os romanos fizeram dos prisioneiros. O que os romanos fizeram dos prisioneiros? Como os romanos estavam cansados de matar e havia ainda uma grande multidão de gente, Tito ordenou que os poupassem e não os passassem ao fio da espada, a não ser os que ameaçassem defender-se. Mas os soldados não deixaram de matar, contra sua ordem, os velhos e os mais fracos. Conservaram somente os que eram fortes e vigorosos, capazes de servir, e os encerraram no templo, destinado às mulheres. Tito confiou-os a um de seus libertos de nome Fronto, no qual ele depositava grande confiança, com o poder de agir conforme melhor lhe parecesse. Fronto mandou matar os ladrões e os revoltosos que se acusavam mutuamente, e reservou para o triunfo os mais jovens e os mais formosos. Mandou com cadeias para o Egito os que tinham mais de 17 anos, para trabalhar nas obras públicas. E Tito distribuiu um grande número deles pelas províncias para servirem de espetáculo, de gladiadores e combater contra as feras. Os que tinham menos de 17 anos foram vendidos. Dessa forma, enquanto esses míseros eram encaminhados como escravos, 11.000 outros morreram, uns porque os seus guardas que os odiavam não lhe deram de comer, outros porque não o queriam fazer, desgostosos como estavam da vida. Preferiram mesmo morrer, e também porque dificilmente se encontrava trigo para alimentar tanta gente. Foram feitos prisioneiros durante essa guerra. Olha o número: 97.000 homens. E o assédio de Jerusalém custou a vida de 1.100.000 homens. 1.100.000 homens. Foram feitos prisioneiros 97.000 homens. Muitos creem que o Coliseu de Roma foi construído com os judeus escravos que foram levados como escravos. Muitos acreditam que o Coliseu foi construído com o número de judeus levados escravos. Agora, não posso afirmar, tá? Mas muitos materiais tratam disso. Interessante é que 97.000 foram como escravos. 1.000.000, você tem noção que é isso? E 100.000 homens, dos quais a maior parte, embora judeus de nascimento, não eram nascidos na Judéia. Mas lá se encontravam de todas as províncias para festejar a Páscoa e havia ficado presos na cidade por causa da guerra. Como não havia lugar para acomodá-los a todos, sobreveio a peste e logo em seguida a carestia. Pode-se julgar que era difícil que aquela cidade, sendo tão grande, estivesse de tal modo povoada, que não havia lugar para tanta gente. A magnífica cidade de Jerusalém, agora destruída pela desobediência do povo. Vamos lá. Principalmente esses judeus vindos de fora. Não há melhor prova para isso do que o recenseamento feito no tempo de Céstio.
Pois este governador, querendo dar a conhecer a Nero, que tinha tanto desprezo pelos judeus, a fossa de Jerusalém, rogou aos sacerdotes que contassem o povo. Eles escolheram para isso o tempo da festa da Páscoa, no qual, desde as 9 horas até as 11 horas, sem cessar, imolaram-se vítimas, cuja carne era consumida pelas famílias, que não tinham menos de 10 pessoas, algumas até 20. Conclui-se que havia sido imolados 255.600 animais. De onde, imagina o tamanho do sacrifício, de onde, contando-se apenas 10 pessoas para cada animal, teríamos 2.556.000 pessoas, purificadas e santificadas. Não eram admitidos a oferecer sacrifícios nem os leprosos, nem os que sofriam de gonorreia, nem as mulheres que estavam no templo do incômodo que lhes é ordinário, nem os estrangeiros que, não sendo judeus de raça, não deixavam de sê-lo, por devoção a essa solenidade. Assim, aquela grande multidão que se tinha dirigido a Jerusalém, de tantos e tão diversos lugares, antes do cerco, lá se encontrou encerrada como numa prisão, quando a guerra começou. Eles aproveitaram a época de festa, onde todos os judeus se aglomeravam ali na cidade, e aí cercaram. Depois que eles entraram, não tinham mais como sair. No momento eles acharam que era apenas mais um exército, mais uma guerra, mas não era. Eles tinham desobedecido a Deus. Eles tinham acatado a idolatria, e agora Deus permitiu a quase aniquilação de Israel. Só não pode porque a profecia bíblica sempre ficará um remanescente. Mas 1.100.000 morreram nesta guerra. Mais 97.000 foram levados como escravos, humilhados por não terem obedecido a Deus. Mas sempre repetindo, só Deus pode castigar Israel, e Deus o faz quando é necessário. Todos os países que tentaram castigar Israel foram penalizados, porque ninguém pode castigar a nação que Deus separou como a menina dos olhos de Deus. A nação que trouxe ao mundo o maior de todos os judeus, Jesus Cristo. Fique do lado de Deus, fique do lado do Deus de Israel, fique do lado do maior de todos os judeus, Jesus Cristo. Fique do lado da verdade. Entenda quem é Israel, e Deus também abençoará muito a sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento. Obrigado, a Deus, pela bênção de poder estar falando de Israel, gravando, a Deus, para que outras pessoas possam assistir. Rogo a Ti, Deus, sabedoria e inteligência para assim ajudar o povo a ter mais conhecimento de quem é Israel. Ó Deus, abençoa cada vida. E, ó Deus, leva estas mensagens até os confins da terra. Espalha por todo mundo. Ó Deus, usa pessoas, usa os seus meios, mas que muitas pessoas possam saber quem é verdadeiramente Israel. Eu te peço, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.